Independente das nossas fraquezas, independente dos nossos erros, Deus sabe o que Ele faz conosco. Deus sabe onde colocar você. Por mais que você mesmo às vezes diga, eu não sou digno, eu não sou capaz, eu sou falho, eu sou errado, eu sou assim, eu sou assado. Deus sabe da tua capacidade. Saúdo os meus irmãos com a paz do Senhor. Você pode ficar à vontade, pode se sentar. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Prometo não me estender muito. Mensagem, ela pode ser poderosa, mas é uma mensagem simples. Toda a palavra do Senhor ela é poderosa. Independente da forma que você ministrar, por mais que você se considere uma pessoa simples e seja uma ministração simples, a palavra ela não deixa de ser poderosa. O Senhor, Ele sabe muito bem com quem Ele deve falar, com quem Ele precisa falar no momento que Ele deve falar e quem Ele deve usar para o momento para poder falar. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, se você se sentir à vontade. A epígrafe do texto vai estar escrito: Deus fala a Josué e anima-o. Está lendo o versículo 8 e o versículo 9 para poder a gente começar a entender a que se trata. Versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, de dia, de noite, para que tenhais cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia, glorificado o nome do Senhor Jesus. O texto, irmão, é um momento a qual Deus ele vai estar falando com Josué. O texto é bem claro, ele nos mostra o Senhor chega até Josué e fala: Josué, filho de Num, o meu servo Moisés está morto. Atravessa o Jordão, tu e todo este povo. Deus, ele aqui agora, ele está passando a direção que antes era de Moisés para Josué. Josué agora está ao encargo de assumir a liderança do povo de Israel. Só que Josué, a gente pode entender no texto que Josué está com o coração abalado, está triste. Talvez a mente dele está até pesada, porque o texto nos mostra que o Senhor mesmo, o próprio Deus, ele vai até Josué para poder animar ele. Josué está triste. Mas por que Josué está triste? Quando a gente medita na palavra do Senhor, a gente começa a entender e começa a lembrar o quão o povo, quando estava na liderança de Moisés, era desobediente. Um povo difícil. Quando Moisés estava no monte e desce com a tábua da lei, o povo ali já estabeleceu um novo Deus para eles, e levantaram um novo Deus para eles, um bezerro de ouro, se assim me faz, se assim estou correto.
Um povo que reclamava de tudo. Ah, tá difícil isso. Ah, não tem isso. Ah, não tem aquilo outro. Ah, por que nos tiraste, Moisés, do Egito para poder morrer aqui no deserto? Um povo ao qual via tudo o que Deus fazia. Um povo que viu a direção que Deus deu a Moisés e Arão no Egito, selecionou 10 pragas contra o Egito. Viu o povo que viu a ação de Deus numa forma física, viu as coisas acontecerem, mas mesmo assim um povo ainda ignorante, um povo mal criado, um povo mal acostumado, reclamão. Tinha Deus presente, Deus estabeleceu um tabernáculo, Deus iniciou uma nova trajetória para aquele povo que antes era cativo, antes que era escravo. Deu honra àquele povo. Mas mesmo assim aquele povo turrão, tão difícil. Então você começa a entender talvez a pressão que sofre a mente de Josué. Josué talvez não estava só triste por ele perder um amigo que era Moisés. Moisés não era só um líder, mas Josué era bem chegado a Moisés. Aonde Moisés ia, Josué estava. Moisés dava direção, Josué acatava. E Josué via como Deus era presente na vida de Moisés e o admirava. Por mais que Josué tinha um pai, entendemos que Moisés ainda era mais um exemplo de pai, talvez para Josué. Então era alguém apegado. Então a perda talvez está fazendo o coração de Josué entristecer. Ele perde alguém importante para ele. Só que Deus tem ainda algo com Josué. Não tinha ninguém mais capacitado do que Josué para poder assumir a liderança do povo. Josué sabia de como Moisés fazia e agora poderia até imitar, seguir os passos de Moisés. Então tinha a dor da perda e a dor de saber como um povo desobediente, como eu vou liderar esse povo. Como vai ser difícil. Talvez ele viu situações, momentos que talvez, às vezes não está nem registrado na história. Que talvez Moisés viu, que Josué viu com Moisés passar com o povo e talvez, poxa, eu não quero isso para a minha vida. Mas Josué era obediente, mesmo sentindo dor, mesmo triste. Deus vai e chama Josué porque sabe que ele é obediente. Independente das nossas fraquezas, independente dos nossos erros, Deus sabe o que Ele faz conosco. Deus sabe onde colocar você. Por mais que você mesmo às vezes diga, eu não sou digno, eu não sou capaz, eu sou falho, eu sou errado, eu sou assim, eu sou assado. Deus sabe da tua capacidade. Deus sabe o quanto você pode chegar. Deus sabe que independente da tua falha, você é fiel à palavra dele. E a partir do momento que ele te colocar na posição, você vai exercer aquilo que ele tem para exercer através da tua vida. Então, não deixe que as coisas venham te desanimar na obra. Não deixe que as coisas venham desanimar na tua vida com Cristo. Deus sabe das tuas capacidades, Deus sabe das tuas limitações e sabe o tempo para poder fazer você crescer. Ele sabe o momento de regar para poder a planta crescer. Então ele sabe das tuas limitações. Ele sabe o momento certo de te colocar para que você venha a ser lançado. Talvez você já quis sair, talvez Deus já te deu uma promessa, mas você queria sair, mas não era o momento. Não quer dizer que a promessa que Deus dá vai se cumprir agora. Deus dá-lhe uma promessa, mas ainda você talvez não está nem pronto ainda para a promessa. Ah, Deus me deu uma promessa, mas eu tenho que me preparar.
Como é que eu quero assumir alguma coisa sendo que eu nem me capacitei? Como é que eu quero dirigir um carro sem nem tirei carteira? Sabe? Como é que eu quero assumir uma família se eu nem tenho um emprego, se eu não sei, nem tenho um pensamento de pai ou de esposo? Então eu tenho que me preparar. E é tudo no momento certo. E pensando, irmão, passando esse texto, vendo o qual Deus queria animar Josué, como ele se importava, eu comecei a meditar, encontrei algumas coisas que talvez pode servir para a nossa vida, algumas observações para a nossa vida. A primeira coisa que eu entendi no texto, Deus garante a chegada da promessa a um servo fiel. Por mais que Josué estivesse triste, cabisbaixo, e talvez ele achava até que estaria errado perante Deus, pelo seu pensamento, pelo seu medo, Deus promete, por mais que não seja, você se acha capacitado, aquilo que Deus lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu que as terras, o local, Ele daria na mão de Josué. Até esse ponto, eu darei a você. Aonde pisares a planta dos teus pés, eu te darei. Aqui é uma promessa a Josué. Aquilo que foi para Josué não quer dizer que talvez vai acontecer para a nossa vida. Mas aquilo que ele prometeu, eu consigo entender. Aquilo que Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Por mais que no momento agora você acha que você está tão baixo ao ponto que aquilo que é tão maravilhoso que Deus lhe prometeu, talvez você ache que aquela pessoa que foi usada, talvez aquela pessoa estava errada, aquela pessoa estava na carne. Aí você, depois da promessa que Deus vem falar, usar alguém para poder falar contigo, você errou, você pecou, você se machucou e você fala, não sou digno daquilo que foi falado, não. Por mais independente de tudo, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Simplesmente basta eu me colocar na posição. A partir do momento que eu me coloco como um servo fiel, a partir do momento que eu volto a caminhar, a partir do momento que eu coloco meu joelho no chão, começo a orar, começo a jejuar, começo a colocar minha vida no altar e sou fiel de acordo com aquilo que Ele quer para a minha vida, entendo que eu preciso servir, entendo que eu preciso estar aqui, por mais que Deus é um Deus que está no íntimo do meu ser, por mais que eu entenda que o Deus Altíssimo, Ele não é um Deus que habita em templo feito para mão de homem, eu entendo que eu preciso estar aqui, porque aqui é o local de aprendizado. Eu entendo que eu preciso estar orando, que eu preciso estar jejuando, que eu preciso estar ministrando a palavra dEle. O pouco que eu aprendo, eu preciso transmitir mais para as pessoas. Eu preciso multiplicar a palavra do Senhor para as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso ser fiel. A partir do momento que eu entendo isso, eu sigo a vontade do Senhor, eu sou fiel à tua palavra, fiel ao nome dEle, as coisas que Ele prometeu vai acontecer na minha vida. Mas antes de tudo, eu preciso ser fiel à vontade dEle, não ser fiel a algo que Ele me prometeu. Eu não posso servir a Deus por causa daquilo que Ele falou que um dia eu vou ter. Eu preciso ser fiel a Deus, independente se não vá ter aquilo que talvez Ele falou. Porque eu não sou fiel pelaquilo que Deus pode me dar. Eu sou fiel pela salvação que Deus garante para mim. Os bens materiais vão se passar. Tudo vai se passar, a beleza, a casa, o carro. Às vezes o carro que você tanto quer hoje, talvez amanhã você vai ter até o melhor. E aquela emoção que tanto você teve do primeiro carro vai ter se passado, você vai conquistar o segundo. O importante de tudo, o mais importante, é que eu venha ser fiel à obra dEle. É ser fiel a Ele. Independente da minha posição financeira, das minhas condições, independente do meu cargo eclesiástico, independente se eu estou na liderança de um trabalho ou se eu estou para ajudar, eu preciso ser fiel a Deus. Que aí a promessa que Ele me prometeu vai começar a chegar. Geralmente é a gente que atrasa a promessa de chegar.
porque eu não sou digno da promessa. Deus me prometeu algo, mas eu não sou digno da promessa, porque eu não estou qualificado. Se você sabe o que Deus te prometeu é tão bom e tão maravilhoso, por que que eu vou me colocar como uma pessoa ruim? Como eu vou me colocar, sabe, como uma pessoa desobediente, como uma pessoa desqualificada? Deus não tem prazer em me ver sujo. Deus não tem prazer em me ver errado. Deus não tem prazer em dar algo bom nas minhas mãos se elas estão todas sujas. Como é que Deus vai te dar algo por mais que Ele te ame? Mas Ele é capaz de atrasar a promessa na tua vida, porque Ele só quer dar para você no momento que você estiver melhor. Ele te ama de uma forma que não tem limite. Independente se você está bem ou se você está mal, Ele te ama. Isso é fato. Mas Deus é um Deus justo. Ele é um Deus que garante no momento certo. E Ele não quer te dar algo porque você mesmo não vai saber reconhecer. Você vai achar que é qualquer coisa. O importante é que você seja fiel, porque Ele vai fazer você conquistar a promessa. Você é um ponto de referência para muitas pessoas. O versículo 6, ele vai falar: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Você precisa se qualificar. Você precisa se capacitar. Você precisa melhorar cada vez mais a sua aparência. Por quê? Porque tem pessoas te observando. Às vezes você acha que não. Eu sou uma pessoa tão simples, ninguém repara em mim. Só que tem pessoas, irmãos, que talvez estão aqui hoje por causa de você. Um chefe da casa, um líder, geralmente, quando ele vai, a casa toda vai. Estou mentindo? Porque ele é o sacerdote da casa. Um filho, ele se espelha no pai, num bom pai. Um bom filho vai se espelhar num bom pai, porque ele quer ser exatamente como esse pai é. Quão bom ele quer ser, talvez ele quer até ser melhor. Tem pessoas que estão olhando para você, e se a partir do momento que você cair, aquela pessoa cai junto. Tem pessoas que são dependentes da tua oração. Tem pessoas que só estão de pé porque você ora por ela. Seja forte e corajoso. Talvez você é o pai da fé de alguém, a mãe da fé de alguém, e às vezes você nem sabe. Tem pessoas que talvez veio, se entregou a Jesus, aceitou Jesus por causa de uma palavra tua. Porque ela acredita tanto que você é fiel a Cristo e ela quer ser igual a você. A pessoa, o parecido. Poxa, aquele irmão é um irmão tão exemplar. Poxa, mas ele caiu, me deu uma tristeza. Poxa, se ele errou, pô, imagina eu. Tem pessoas que falam assim. Então, irmão, eu preciso cada vez mais me qualificar. Eu sei que eu não posso segurar o peso das pessoas. Sim, eu sei. Eu sei que eu só posso responder pelos meus erros, pelas minhas quedas. Mas tem pessoas que estão aí, enquanto você está aqui, e é só você cair e aquela pessoa cai. Tem pessoas que infelizmente são mais sensíveis, tem pessoas que são mais frágeis, e Deus te estabeleceu como uma pessoa forte, como coluna, e você não pode cair. Eu sei que às vezes é dolorido, porque às vezes você quer chorar, mas tem pessoas que chegam até você para poder chorar. Tem vezes que você quer se colocar para ser tratado, mas às vezes chega pessoas piores do que você pedindo para ser tratado. Às vezes você trata das feridas de alguém sangrando. E geralmente um líder que se importa com a obra de Deus, que entende a importância da obra, faz isso. Ele cuida das feridas sangrando. Ele ora pela dor de alguém sentindo dor. Ele vai na casa de alguém
para poder ver como a pessoa está, porque às vezes a pessoa não vem todo quebrado. Tem pessoas se espelhando em você. Geralmente o líder ele faz isso. Então não se dê o direito do inimigo criticar você. Não se permita cair. Se caíres, você tem um advogado que é Jesus. Se fraquejares, se pecar, você tem um advogado que é Jesus. Mas se permaneça fiel para que evitar de pecar, irmão. Se pecar, tem um advogado. Mas cuida de você para que você possa cuidar das pessoas que estão ao teu redor. Deus geralmente te chamou para algo diferenciado. Às vezes você queria cuidar só de você, mas às vezes Deus te usa para poder cuidar de mais pessoas. Devo ter zelo com a lei de Deus para ser bem sucedido. O versículo 7 e versículo 8. Então somente ser muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei, como meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido, porque onde quer que andares, não cessa de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu preciso ter zelo pela lei do Senhor. É claro que a gente está no Antigo Testamento, irmão, e alguns vão pensar, mas Deus aboliu toda a lei. A lei dos profetas veio se concretizar em Jesus. Então, qual é a lei que eu devo olhar? Eu devo olhar para Jesus. Eu devo ter zelo nos mandamentos de Jesus para a minha vida. Eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu devo cuidar da palavra do Senhor e fazer acontecer aquilo que Ele disse na minha vida. Eu preciso ser o espelho para que o mundo possa ver Jesus em minha vida. Um espelho não reflete a imagem do seu sujo. Então eu preciso cada vez me limpar. Eu preciso cuidar. Eu preciso meditar nesse texto. Eu preciso entender que essa é a palavra do Senhor para o povo. Só que o mundo lá fora ele não vai ler. Ele vai me ler, ele vai te ler. Enquanto eu estiver aqui, eu preciso ser a Bíblia do mundo. Eu preciso meditar no texto da lei todos os dias. Eu preciso meditar na palavra do Senhor e ter zelo com ela. Quando eu tiver a oportunidade, fala da palavra do Senhor. Talvez tem pessoas hoje que não vêm mais, tem pessoas que não querem se importar mais com a obra, não querem se importar mais com a igreja, tem cada vez menos visitantes porque a gente parou de falar um pouco do amor do Senhor. Talvez a gente parou de falar um pouco da palavra e começa a falar só da nossa vontade. Estamos vivendo como mundanos, estamos vivendo como um povo lá de fora e não estamos dando um exemplo. Não estamos dando o devido exemplo para as pessoas do lado de fora. Eu preciso ter zelo com a palavra do Senhor, para que eu não venha falar besteira, para que eu não venha falar heresia, para quando alguém precisar de uma palavra de consolo e de conforto, eu possa vir e talvez já tenha aqui, eu possa entender e poder administrar, ler no lugar tal. É isso que a palavra do Senhor fala, é isso que o meu Senhor Jesus fala. E isso só vai acontecer, eu só vou estar capacitado se eu meditar de dia e de noite. E a partir do momento que eu entender isso, a minha vida, eu vou ser bem sucedido. Vou ter riquezas. Bem sucedido não quer dizer que você vai ser rico, mas quer dizer que você vai ser próspero. A diferença é ser próspero e ser rico. Eu estou aqui, tem pessoas que me respeitam. Eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho amigos que me respeitam. Isso é ser próspero. Isso é ser bem sucedido. Ser bem-sucedido é ter a certeza que Deus te usa, é saber que Deus está contigo, independente das tuas limitações, independente das tuas capacidades, é saber que o Senhor Jesus Ele te usa para poder falar da palavra, falar do amor dele. Isso é ser bem-sucedido, é ter pessoas para poder cuidar, para poder ensinar, para poder tratar e ser respeitado na sociedade.
quando eu começo a buscar a palavra do Senhor e ter respeito e amor pelaquilo que o Senhor colocou para eu administrar, eu vou ser bem sucedido. Porque esse livro, ele me dá direção, ele me dá capacidade, ele abre a minha mente e me faz meus pensamentos fluírem de uma forma melhor. E a partir disso a minha vida começa a ser transformada, eu começo a ser bem sucedido. E a última coisa para poder a gente terminar, Jesus, não devo me acovardar, devo ser forte, corajoso, não temer e nem espantar, porque Deus está comigo. O Senhor, como já foi dito, Ele é um Deus que Ele está dentro, irmão. Independente de como você se sinta, o mais errado que você possa se sentir, o Senhor é um Deus presente. E Ele fala, não temas, ser forte, ser corajoso, eu prometi, sou eu que falei. Se coloca na tua posição como um servo, como obreiro bem aprovado. Eu vou te usar, eu vou te capacitar, independente das limitações, independente das pedradas, independente das setas, das magias negras, independente de qualquer coisa que possa acontecer, eu estou contigo. Não tema, ser forte, ser corajoso, tem bom ânimo. Independente se estão rindo, independente se estão escarnecendo, independente que o mundo todo esteja ao contrário. O importante é que você esteja bem com Deus. O importante é que você está fazendo a vontade do Senhor. É isso que Deus quer para a tua vida. Que você esteja bem, que você seja fiel, que não venha temer as palavras que o mundo possa lançar, porque isso sempre vai ter, irmão. O Senhor diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se o Senhor Jesus passou por aqui, e passou dificuldade, e passou provações, e o mundo escarneceu dele, se Ele, que é o nosso Deus, passou por tudo isso, imagina eu e você, que somos pequenos e frágeis, mas Ele está contigo, Ele está conosco. Saiba enxergar a presença do Senhor na tua vida. Simplesmente se coloca na posição e Ele te colocará em patamares mais altos. Ele te fortalecerá. Ele que é tudo para você. Ele que deve ser tudo para você e para mim. Ele é tudo aquilo que está faltando em nossa vida. Ele é o alimento, Ele é o tempo de beber, Ele é a força. Se não for o Senhor com a mão sobre a minha vida, um simples resfriado Ele pode me derrubar. É Ele que dá a saúde, é Ele que dá o crescimento. Tudo provém dEle, para Ele, por Ele. E tudo voltará para Ele. O importante é que nós estejamos junto com Ele, fazendo a sua vontade e seguindo a sua direção. Amém? Essa foi a mensagem que eu venho deixar para os meus irmãos. E para você também que está em casa, também talvez está vendo esse vídeo, né? Vou fazer uma mençãozinha aqui, né? O importante é que estejamos na presença do Senhor. Que nada possa nos abalar. Que o Senhor, Ele possa te fortalecer e te abençoar nessa noite. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.